Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia. Como vocês estão? Eu estou bem. Hoje já não está tão frio aqui, mas o frio nem chegou na verdade. Então, vamos aguentar, vamos aceitar. Um ótimo dia para todos vocês, um começo de dia se você estiver assistindo pela manhã, né? Boker Tov. Mas Tzahoraim Tovim, se você estiver assistindo à tarde, Erev Tov ou Laila Tov. Sempre vai depender do horário que você está assistindo este vídeo. Então lá vamos nós hoje para o dia 27, primeiro ciclo de Tishrei, ou segundo ciclo de Nissan, dia 27, ou melhor, 27º dia do nosso treinamento de guardarmos a nossa língua para não arranjarmos problemas. Mas é só para não arranjarmos problemas? Não, é para honrarmos, termos o direito e o dom da fala e para honrarmos o nosso estudo de Torá. Então, o Shemirat Lashon é nesse mundo, é no mundo vindouro. Nós estamos semeando devagarzinho tudo que nós queremos colher, que é nada de maledicência, é tudo anti-Lashonará. Lashonará não vale para nada. Lashonará nos faz mal ao próximo, faz mal ao entorno, faz mal à humanidade, faz mal à nossa redenção. Ela retarda, Lashonará retarda a nossa redenção, né? Nós estamos aqui para fazer um conserto, um tikkun, mas nós precisamos consertar. Senão de nada adianta nós estarmos aqui. Nós vamos ter que ficar voltando milhões de vezes, quem sabe, para consertar essas coisinhas. Ah, isso foi um comentário. Esse comentário você vai ter que consertar. Ah, mas eu só falei a verdade. Esta meia verdade, essa verdade falsa, essa maledicência vai ter que ser consertada também. Então nós vamos ler a máxima agora. E essa é mais longo, mas eu acredito que talvez apertando bem, fazendo mais vídeos com relação ao Hafetz Haim, nós vamos conseguir chegar pelo menos chegar em Tishrei com quase os 178 dias de treinamento. Esta é a sessão 1, a segunda parte da sessão 1 do livro Uma Lição a Cada Dia, onde nós passamos de uma simples fala inofensiva, que parece ser inofensiva, para uma fala prejudicial. Lembrem que eu disse para vocês, tem muitos, vou pegar aqui o livro para nós vermos, nós temos muitos dias que correspondem a cada tipo de fala. Então nós tínhamos falado da fala depreciativa, né? Nós falamos, na verdade, 17 dias sobre a fala depreciativa. Agora nós continuamos na sessão 1, só que agora é a parte 2. A fala já não é mais só depreciativa. Porque a depreciativa, nós nos tocamos que ela é depreciativa. Quem fala uma coisa que ofende o outro, que rebaixa o outro, tem esse senso comum. A gente compreende, a gente percebe. Agora é uma fala prejudicial, onde diz respeito a não ser só depreciativa, mas ela prejudicar fisicamente, emocionalmente, prejudicar mesmo aquela pessoa qual sofreu o Lashonará, enfim, ou todo o nosso entorno mesmo. Então nós estamos na segunda parte, fala prejudicial, vou ler a máxima do Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kagan. Vamos lá. A impressionante santidade da Torá é um fato imutável. Quanto maior for a pureza da nossa fala, maior será a nossa ligação com a Torá que aprendemos. Quando nós falamos assim com a Torá que aprendemos, nós saímos da Torá, os 5 livros de Moshe Rabbeinu. Nós estamos falando na Torá em si, em termos aprendido mesmo, né? Como uma grande ordem, como um grande mandamento, onde dentro está contido todos os outros mandamentos. Como quando a gente fala, acho que eu já comentei isso aqui em algum vídeo, como a gente fala assim, ó, nossa, o rabino tal, ou a pessoa tal tem muita Torá. Vai além de nós sabermos simplesmente ler, porque para ler nós precisamos ser alfabetizados naquela língua, mas para aprendermos nós precisamos estudar, e ainda assim nós precisamos algumas coisinhas a mais além de estudar, e uma delas é honrarmos a Torá com a fala, ou honrarmos a fala que Deus nos deu através da própria fala, ou seja, de Shemirat Lashon, quando se deve.
não é? De não fazermos lashon hará. Então vamos lá, arrependimento. Olha que bom, que bom. Se alguém proferiu uma afirmação potencialmente danosa sobre outra pessoa, ele cometeu um pecado que é ben Adam lamakom, entre o homem e Hashem. E ben Adam lahaveró, entre o homem e os seus semelhantes. Nós já falamos sobre isso. Porque quando você... Ó, eu disse que não ia dar adendo nessa parte, mas vou. Quando você comete um pecado, você comete um pecado no seu relacionamento com Hashem. Mas um pecado de lashon hará você comete com Hashem e com o seu semelhante. Por isso que quando nós pedimos perdão em Yom Kippur, ou quando nós pedimos perdão no nosso dia a dia, nós sempre vamos ter dois perdões. O perdão a Hashem e o perdão ao semelhante. De nada adianta pedir, ai, desculpa, Deus. Me perdoe, Hashem, porque eu fiz aquilo com aquela pessoa. A pessoa nem fica sabendo. A pessoa deve ser, a ela que nós devemos pedir perdão, porque é sobre o que nós fizemos contra ela, em desfavor dela, que nós fazemos o lashon hará, é que nós devemos nos arrepender. A confissão, o arrependimento e as resoluções para o futuro podem servir de tshuvá. Esse tshuvá é justamente o arrependimento aqui. Mas nós entendemos que arrependimento, que tshuvá significa não só nos arrependermos, mas quando é genuíno, nós garantimos um retorno. Então a tshuvá aqui é um arrependimento e um retorno. Sempre um arrependimento juntamente com um retorno a Hashem. Bom, somente para os nossos pecados perante Hashem. Para os pecados contra o homem, devemos abordar a pessoa e pedir seu perdão. Inclusive, nós temos que pedir uma vez e aí ela aceitou. Mas se ela não aceitar na primeira vez, nós pedimos a segunda vez. Se ela não aceitar na segunda vez, nós pedimos a terceira vez. Se ela não aceitar na terceira vez, nós damos o caso por encerrado, porque nós fizemos isso por 3 vezes. Isso é uma maneira que existe, é assim mesmo, e nós estamos isentos daí. Então, quando alguém vier te pedir perdão, perdoe. Perdoe. Você, por um acaso, nunca teve que pedir perdão para alguém? Será? Acho que teve. Eu tive que pedir perdão para muitas pessoas. Poucas me pediram perdão. Talvez eu pense que elas tenham me feito alguma coisa e elas não me fizeram nada, mas eu tive muito poucos pedidos de perdão, mas eu já pedi muito perdão. Isto aplica-se somente a uma situação em que as nossas palavras já tenham causado dano. Se uma afirmação potencialmente danosa for feita, mas dela ainda não resultou nenhum dano real, é da responsabilidade de quem falou fazer o máximo possível para evitar que isso volte a acontecer. Aqui é a fala depreciativa. Não houve um dano real, às vezes a pessoa nem ficou sabendo, né? O alvo não ficou sabendo. Então você vai procurar não fazer de novo. São vários dias do nosso treinamento que nós falamos sobre isso. Fez lashon hará pela manhã? Não se preocupe, não deu a guerra e a batalha por perdida. Você não vai fazer à tarde. Vamos nos policiando, vamos nos regrando, vamos nos treinando, vamos nos encaixando nessa vida de personalidades tão diferentes e de situações tão diferentes. Quantas vezes a gente realmente tem vontade de fazer um lashon hará? Então, vai que faça, né? Vai que a gente faça. Então, nós vamos à tarde, se isso for pela manhã. O à tarde ou pela manhã é metafórico. Você vai resolver isso se arrependendo e não causando dano, porque ela é apenas depreciativa, procurar não fazer de novo. Causou o dano, vai lá e resolve. Você vai precisar resolver isso que você causou, né? Que você destruiu, agora vá lá e construa. Uma forma prática de realizar isso seria aproximar-se de alguém que tenha ouvido a informação prejudicial e explicar-lhe que ela foi inexata. Ótimo isso. Então você teve uma atitude de lashon hará depreciativa, com uma fala depreciativa, sabe que na real mesmo, na prática, não prejudicou aquela pessoa.
de forma visível, palpável, você vai, aquelas pessoas que escutaram, ou aquela qual você falou, essa fala depreciativa, e você vai se explicar. Vai dizer que aquela fala que você teve foi inexata, era uma meia-verdade, era uma mentirinha, era uma fofoquinha, era lachonará. Então, me parece que aqui está resolvido. Mas, se você fizer isso e isso se tornar cotidiano, se tornar repetitivo e ficar simples, ficar fácil, né, para você, se ficar fácil para nós fazer o lachonará, ir lá se explicar com as pessoas que ouviram e continuar, então nós estamos perdendo mérito o tempo todo. Nós precisamos resolver isso por um ponto final. Pode haver um outro lachonará, como eu disse? Pode, somos humanos. Vamos lá e vamos sempre corrigindo, sempre reconstruindo aquilo que nós destruímos. Vamos tomar uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bevaro. Quando nós começamos o treinamento, algumas pessoas me comentaram com a minha pessoa, que é humano falar dos outros, que falar lachonará, e que nós não temos capacidade nesse mundo para fazer isso. Eu quero que vocês compreendam uma coisa. Sabe quando a gente diz assim, terminou? Só acaba quando termina. Essa redundância, ela é muito importante, porque só acaba quando termina. Então aqui nós não vamos conseguir resolver e corrigir o lachonará. Então onde nós vamos? Esse aqui é o mundo. Esse aqui é o mundo de Asiá. Esse aqui é o mundo da ação. Aqui é o lugar do Tikkun Olam. Aqui é o lugar do concerto. Aqui é o lugar do concerto nosso, individual e coletivo. É aqui que nós vamos aprender e é aqui que nós vamos conseguir. Não é em outro lugar. Não é em outro mundo. Não é em outra esfera. É aqui. Porque é aqui o lugar propício. Aqui nós temos as ferramentas. Lembram do dia que nós falamos das ferramentas? As ferramentas para o concerto. E as ferramentas para fazer as bobagens também. Então é aqui. Então nunca pense em que você não consegue. Sim, você consegue. Porque estar aqui já é uma vitória. 27º dia, quem está acompanhando consecutivamente os dias, chegou no 27º dia, alguma coisa aconteceu. Sempre alguma coisa acontece e ela é sempre boa, ela é sempre benéfica. Nós temos a Torá como norte. Então agora nós vamos ver o tesouro do homem pobre. Parte do Sefer Shmirat HaLashon. Lá já falamos sobre o Lachonará. Vamos para o antídoto, vamos para o comentário desse tipo de Lachonará, que nós falamos agora sobre o arrependimento. Um conceito muito digno de atenção pode ser extraído do ensinamento do Talmud, de que o mundo existe por mérito do estudo da Torá pelas crianças. 26º dia, lembram? O estudo, então, o mundo existe por mérito do estudo da Torá pelas crianças e que o seu estudo é superior ao dos sábios que lhe deram a geração. Olha a importância e a responsabilidade de nós tratarmos bem as crianças e de nós não é induzirmos, mas é conduzirmos, incentivarmos a ela conhecer a Torá, a ela conhecer Hashem, a ela conhecer as mitzvot, a ela conhecer e fazer as bênçãos, né? Sabem que as bênçãos a gente, desde que a pessoa já fale, tem um vídeo aqui no canal sobre as bênçãos, eu falo das crianças. Falou, né? Já sabe falar, a pessoa pequenina, já sabe falar, pimba, pode fazer bênção. Se ela sabe falar, ela sabe fazer bênção. E você vai explicar o que significa aquela bênção. Se ela sabe falar, ela pode fazer tefilá, ela pode fazer prece. Então, ela pode entender a prece. Não ensinar aleatoriamente de qualquer jeito. A pessoa está falando lá, não sabe nem o que disse. Não sabe o que está dizendo. Você ensina. Então, desde que ela já saiba falar, ela pode começar a estudar a Torá, sim. Até porque é uma delícia. Este conceito pode ser compreendido melhor através de uma parábola. Lá vem as parábolas. E aqui é sempre tão bom. Sejam elas engraçadas, sejam elas sérias, as parábolas judaicas. Um homem pobre achou uma pedra muito rara e preciosa, que geralmente só era vista nas coroas dos reis.
Era uma pedra que podia ser usada para várias finalidades muito importantes. Fato este que o homem pobre desconhecia. O rei desse país pediu ao homem pobre que ele desse a pedra preciosa e, em troca, recompensou-o com uma grande riqueza e uma posição importante. Assim, o homem pobre recebeu uma grande recompensa, não pelo que ele sabia, mas pelo que ele possuía. Ai, tão hoje isso. O estudo da Torá é a pedra preciosa, rara. E as crianças que ainda não conhecem a santidade impressionante da Torá e a profundidade de sua sabedoria são como o homem pobre que não percebe o verdadeiro valor da pedra preciosa. Apesar de não terem esse conhecimento, elas são santificadas pessoalmente e sustentam o mundo mediante o seu estudo. Porque a extraordinária santidade da Torá é um fato imutável, que não depende de qualquer preparo mental ou outro por parte do estudante. Sempre que alguém estuda a Torá, ele mantém um vínculo natural com a sua santidade. Assim, o profeta faz alusão ao estudo da Torá, quando diz: sempre que falo dele, me lembro mais e mais dele. Do estudo da Torá. Portanto, o meu eu interior anseia por ele. É Ermial. Então, vocês vejam que não importa o intelecto nesse momento, a parte mental, importa estudar a Torá. Então, a criança está, como nós falamos naquele momento, no outro dia, que a criança está com o chip, com o pendrive virgem. Então, nós vamos ajudá-la a compreender de forma pura, para que ela não seja como ela é aqui descrita, como o homem pobre que não percebia o valor da pedra preciosa. Ele ganhou riquezas, ele ganhou uma posição importante no governo, no reino, né? Porque por algo que ele possuía, que era aquela pedra preciosa, não por algo que ele sabia ou por algo que ele era. E nós queremos que as crianças cresçam sabendo a importância. Então, e não vender essa importância, não é mesmo? Entender a santidade da Torá. Porém, quando uma pessoa mancha o seu poder da fala, falando o que é proibido, o grau de luz espiritual que extrai do estudo da Torá fica diminuído. Quem estuda a Torá aí? Todos os dias. Né? Todos os dias. Estuda a Torá todos os dias. Nós estudamos, nós somos Benei Noach, filhos de Noé, nós estudamos, assim como os judeus estudam. Nós estudamos a Torá de Hashem todos os dias. Como você se sente quando está estudando a Torá? Como nós nos sentimos? O que passa pela nossa mente é quando nós estamos envolvidos por aquela narrativa, por aquelas experiências, por aquelas de vida e tudo mais que tem na Torá. Nós temos vontade de fazer Lashon Hará nesse momento? O nosso pensamento se desvia? Muito difícil. Muito difícil. A Torá é muito importante. Depois eu vou ler um parágrafo e meio, eu acho, de uma interpretação, um pedacinho apenas, que se encaixa mais ou menos aqui, eu acredito, da Torá, que diz respeito a Bamidbar, né, do livro Bamidbar, do Senhor. Só um momento aqui. Samson Rafael Hirsch, muito moderno, muito sensato, e nós vamos entender mais um pouco sobre essa santidade da Torá. Agora eu fui um pouco longe, vou ler novamente esta parte. Porém, quando uma pessoa mancha o seu poder da fala, falando o que é proibido, o grau de luz espiritual que extrai do estudo da Torá fica diminuído. Nós não diminuímos, né? Agora, podemos compreender melhor a discussão dos sábios citada antes. Rav Papa perguntou a Abaye, lembram? No outro dia, por isso tem que acompanhar o canal. E quanto ao nosso estudo da Torá? Porque estavam falando que o mérito é que o mundo é alicerçado
ele existe por conta do mérito do estudo das crianças, o Ravi perguntou, mas e quanto ao nosso estudo? Os pensamentos sagrados, tão essenciais para o nosso estudo, não o tornam superior aos das crianças pequenas? Abaye responde: não há ponto de comparação entre o sopro manchado pelo pecado e o sopro livre de pecado, significando que a pureza do estudo das crianças supera o que lhe falta. Entende? Falta o entendimento, ou o tempo de estudo, ou a maturidade, mas a pureza no seu estudo preenche esta lacuna. Então, mais uma vez, continuando aqui no 27º dia de não fazermos Lachonará, nós vemos que o treinamento ele vem consecutivo e um conectado ao outro, porque nós tínhamos falado da criança, agora nós estamos nos aprofundando e compreendendo e nos arrependendo, porque nós estávamos falando de Teshuvá e assim por diante. Agora, eu vou ler então, eu tinha separado, na verdade foi meio aleatório isso aqui, mas quando eu já tinha, porque é um livro que eu já li, uma lição a cada dia, eu já revi algumas coisas, eu já usei erroneamente como um oráculo, sabe? Já usei, eu confesso as coisas aqui, tipo, eu estava lá, assim, fiz um Lachonará, eu abria o livro e ia ler. E incrivelmente, como tudo é muito importante, sempre cabia alguma coisa ali. Então eu vou ler do Rabino Chanson, Rafael Lirsch, uma partezinha que diz o seguinte: ele faz um comentário em cima de uma interpretação de Narmânides. Nós estamos aqui comentando, na verdade, o versículo 48, de Bamidbar, tá? Capítulo 1, então é o capítulo 1, versículo 48, que diz: e o Eterno falou a Moshe dizendo, e ele vai falar as coisas. Então nós temos uma parte aqui do versículo 48, onde o Rabino Hirsch diz: como o sábio Narmânides, aqui Narmânides eu quero que também deixar claro que não é Maimônides, tá? Porque muitas pessoas confundem. Maimônides é anterior, Narmânides é posterior a Maimônides, tá? 1194, 1270, está aqui o número do ano de nascimento e falecimento. Bom, como o sábio Narmânides já comentou em sua introdução ao livro Bamidbar, há um paralelismo entre a outorga da Torá e o tabernáculo. Outorga da Torá, né? Agora nós vamos ter, não sei se vai ter vídeo no canal por enquanto, nós vamos ter a outorga da Torá, Shavuot, né? Uma festa bíblica. A outorga da Torá é todos os anos, porque todos os anos nós recebemos, nós podemos ter a oportunidade de receber as ordens divinas novamente, nos refazermos. Sempre é um grande renascimento. Então, ele faz um paralelo entre a outorga da Torá e o tabernáculo. Portanto, mais tarde, quando a Torá passou a habitar no meio de Israel, porque antes não tinha, né? A santidade do Sinai, a Torá passou a habitar no meio de Israel, a santidade do Sinai se encontra no santuário. Santidade, a qual nós tínhamos falado antes. Ou seja, a Shekhinah, a presença divina, pairou sobre o povo e o Sinai pôde ser encontrado no templo. Entendem? O Sinai encontrado no templo. Agora, a presença divina paira sobre o povo, porque a santidade está no santuário. O tabernáculo, claro que é esotérico isso. Mesmo então, a Torá e seu templo. O tabernáculo do testemunho. Permaneceram separados e afastados do povo. O tabernáculo era um ponto central, isolado, em torno do qual Israel acampava, de frente
ao redor. Os estudantes das comunidades sabem, né, do que eu estou falando. Então, se você não sabe, por um acaso, de repente, abra a sua Torá e vai estudar, ler como eram dispostas as tribos, como eram dispostos os levitas, como era organizado todo o tabernáculo e o entorno. Esta parte é muito importante, eu vou repetir, porque ela está entre aspas. O tabernáculo era um ponto central isolado, em torno do qual Israel acampava de frente e ao redor. Eles acampavam ao redor e à distância, lugar do qual direcionavam seus corações para o centro. Entende? O tabernáculo no meio, cada um, os que estão ao redor, os que estão de frente, cada um virado para o tabernáculo, posicionavam o seu coração no centro. Qualquer um que estivesse posicionado ali, o seu coração no centro. Isso é muito bonito. Este círculo que cercava a tenda de longe protegia a Torá como algo dado a nós. Essa é uma super cerca, né? Afinal, a Torá nos atrai a ela eternamente, mas nunca se une a nós. A Torá nos governa e nos guia pelos caminhos que ela mesma ensina. Entendem por que em Shavuot nós a recebemos? A outorga acontece novamente. É uma preparação, vem lá, se frata Omer, todo esse tempo se preparando, se purificando, se refinando cada vez mais para receber novamente a Torá. Por quê? A Torá nos atrai a ela eternamente, todos os anos e durante o ano. Mas nunca se une a nós, por isso nós a recebemos novamente. A Torá nos governa e nos guia pelos caminhos que ela mesma ensina. Porém, não, só um momento. Eu ia continuar lendo, mas não vou. Esse é o pedaço que importa aqui para nós entendermos a santidade da Torá, para nós entendermos a imutabilidade da Torá e para nós entendermos que nós precisamos recebê-la todos os anos. Todos os anos. Por quê? Porque ela não se une a nós, ela vem e nos ensina, ela vem e nos guia. E nós precisamos deste guia, nós precisamos desses ensinamentos para sempre. Então, é uma renovação dessa outorga, um paralelo com o tabernáculo que ficava no centro e as pessoas em volta, ao redor, de frente, assim como a Torá. Então, o nosso coração, quando nós estudamos a Torá, ele está posicionado no centro. O nosso coração está no centro da Torá, quando nós pegamos um livro, quando nós fazemos uma mitzvah, enfim. Então, eu vou ler novamente a máxima desse dia, do 27º dia, e daí nós vamos ler os salmos. Aí eu me despeço de vocês e agradeço desde já. Muito obrigada por estar aqui assistindo ao vídeo. Se você gostou, pode curtir, comentar e compartilhar com sua família, com os seus amigos, com quem você gostaria que se decidisse de uma vez. Eu quero ser... não só ser um Bnei Noach, porque eu não sou um judeu, então aquilo que sobra é Bnei Noach, não, eu quero cumprir as mitzvot, eu quero servir a Hashem, eu quero melhorar como pessoa, eu quero melhorar em tudo e, bom, você sabe o resultado. A impressionante santidade da Torá é um fato imutável. Quanto maior for a pureza da nossa fala, maior será a nossa ligação com a Torá que aprendemos. Fecha com as 10, que nem as pessoas falam, com o comentário da Torá do senhor Samson Rafael Hirsch. Vamos ler agora o Salmo 26. De David. Faz-me justiça ao Eterno, pois sem mácula caminhei pela vida fora, e não vacilei em minha confiança no Eterno. Submete-me a provas, experimenta meu coração e minha mente. Ante meus olhos está a imagem de teu constante amor, e por ele determinei meu caminho. Não me associei com malévolos, e não me uni a hipócritas. Abomino a companhia de perversos,
e entre os ímpios não me sentarei. Em pureza lavo minhas mãos e circundo meu altar, ó Eterno, para erguer minha voz em louvores e proclamar teus maravilhosos feitos. Ó Eterno, amo o templo de tua morada, o lugar onde habita a tua glória. Não julgue minha alma com a dos pecadores, nem minha vida com a dos sanguinários, cujas mãos estão carregadas de abominações e suborno. Eu, em minha pureza, caminharei sem mácula. Redime e me concede tua graça. Pelos caminhos retos marcharei e perante todos bendirei o Eterno. Shalom a todos, Shavua Tov, uma ótima semana para todos nós. E dê boquinha fechadinha. Se for abrir, que seja para ler, para estudar a Torá e para incentivar uma criança que você tenha na sua casa, na sua família, uma criança próxima, incentivar as crianças que são puras. E por conta delas, por conta do seu estudo, por conta do mérito do estudo, é que o mundo existe e vale a pena. Então tenham todos um ótimo dia. Até mais. Shalom.